Agora vamos passar para o segundo exemplo, que vão ser CDBs de liquidez diária pagando diferentes percentuais do CDI. Vamos aqui. Então, quando a gente tem o nosso segundo exemplo, ele vai ser o seguinte: a gente está falando aqui de CDBs de grandes, pequenos ou médios bancos. Lembrando, o que é um CDB? Ele é um certificado de depósito bancário. Basicamente, você empresta o dinheiro para uma instituição financeira em troca de ganhar uma remuneração de volta, em troca de ganhar uns juros. Então, quando a gente fala aqui de CDBs, a gente tem principalmente remunerações atreladas ao percentual do CDI. É o que a gente vai focar aqui hoje na nossa aula. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter CDBs de grandes bancos, de médios e pequenos. Quanto maior o risco, ou seja, o risco ele vai aumentando em relação aqui, principalmente ao tamanho escala daquele banco. Então, bancos tradicionais e grandes como Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Safra, são grandes bancos de risco extremamente baixo. Eles vão pagar em seus CDBs cerca de 100% do CDI. Aí o risco vai adicionando, o risco vai aumentando, ou seja, um banco ali menor, um PicPay, um Mercado Pago, um C6. Então, esses bancos médios, né, que não são tão grandes quanto os outros que eu comentei, eles vão pagar entre 100% a 105% do CDI em seus CDBs de liquidez diária. Aí a gente vai para uma categoria de pequenos bancos, por exemplo, contas digitais, PKHPay, 99Pay, entre outros. E esses caras, por terem ali menor escala, terem pouco tempo de experiência e terem um risco maior em relação aos outros bancos aqui, eles devem e vão pagar CDBs com maior remuneração, pois o risco é maior. Então vão ser magnitudes de retorno acima de 105% do CDI. Então perceba que dentro da categoria de CDBs, que é o mercado aqui de renda fixa, né, que você empresta o dinheiro para o banco em troca de juros, conforme o risco que você avalia da instituição, ele vai te pagar um CDB remunerando mais ou menos. Quanto menor esse risco, o CDB vai pagar menos. Quanto maior esse risco, o CDB vai pagar mais. E aqui a gente vai fazer um exemplo de como calcular um CDB de 100% do CDI e outro CDB pagando aqui 110% do CDI. Como a gente sabe mais ou menos quanto a gente vai ganhar se a gente investir nesses CDBs de liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Ele atende um risco baixo por ser renda fixa, liquidez alta por ter liquidez diária e o retorno ele é coerente. Vai variar entre 100% a 110% do CDI. É isso que a gente vai calcular aqui. Então, a gente vai descer mais um pouquinho e a gente vai avaliar isso aqui. Como a gente vai calcular um CDB? Vou dar exemplo de um CDB aqui do Banco Santander. Então vou colocar um CDB do Santander, um grande banco. Obviamente, ele vai pagar por volta de 100% do CDI. Novamente, o nosso investimento inicial ele vai ser R$1.000, milão. O nosso prazo vai ser de 1 ano. Lembrando, para sua reserva de emergência, você pode sacar a qualquer momento. Esse CDB aqui, ele vai contar com a liquidez diária. Então você vai poder sair quando você quiser desse investimento aqui. Mas para o nosso exemplo, a gente precisa assumir um prazo, né? A gente não sabe quando vai acontecer, mas se você tem uma ideia de retorno, a gente precisa assumir um prazo desse investimento. Então aqui eu estou assumindo 1 ano. E a nossa taxa, ela vai ser essa taxa que a gente discutiu ali, de 100% do CDI. E aqui fica até mais simples, porque no exemplo anterior a gente já calculou a Selic média no próximo ano. Vamos lembrar? A nossa Selic média lá atrás, ela foi aqui ó, de 14,12%. E o CDI, ele é uma função da Selic. A gente tem o seguinte, o nosso CDI, historicamente, ele vai ser Selic menos 0,1%. Tudo isso aqui em percentual. Então a nossa Selic média deve ser 14,12% menos 0,1%. O nosso CDI médio ele vai ser 14,02% ao ano. E aqui é muito simples, a gente vai calcular 100% vezes 14,02%. Isso aqui, 100 sobre 100 dá 1. Isso aqui então é justamente igual aos 14,02% ao ano.
Então, em um ano, segurando aqui R$1.000 nesse CDB do Banco Santander, pagando 100% do CDI com liquidez diária, a gente vai ter aqui um rendimento de 14,02% ao ano de maneira bruta. E aí a gente vai aplicar de novo o desconto dos impostos. Então a gente desce aqui mais um pouquinho. Lembrando que imposto para um ano, os impostos aqui para 361 a 720 dias, ele vai ser de 17,5%. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem R$1.000, quanto a gente vai render de maneira bruta? Vai ser aquele continha lá, 1 mais 14,02%. Calculando essa continha aqui, a gente vai ter, isso aqui vai dar 1.140 e o 140,2. Qual que foi o nosso ganho? 1.140,2 menos 1.000, obviamente aqui o nosso ganho foi 140,2. Desse cara aqui a gente vai tirar 17,5%. Então, 140,2 vezes 17,5% vai dar R$24,53, numa líquida de 17,5%. Então, nosso patrimônio líquido final, líquido de impostos, ele vai ser o seguinte, ele vai ser 1.000 mais nossa remuneração bruta, 140,2 menos os impostos de 24,53. Isso aqui vai equivaler a 1.115,67. Então, ao final de um ano, você vai ganhar R$ 115,67 e o seu patrimônio líquido de impostos final vai ser R$ 1.115,67 sobre o seu investimento inicial de R$1.000. Então, meus amigos, ficou claro aqui um exemplo de um CDB de liquidez diária investindo R$1.000 e pagando 100% do CDI? Agora vamos passar para o exemplo de um banco ali pequeno, de mais risco, pagando 110% do CDI. Por exemplo, a conta digital do Recarga Pay. Então você coloca ali dinheiro, ele vai remunerar todo dia útil 110% do CDI. Lembrando, ele atende condições de risco, é um banco digital, é uma categoria de renda fixa, então o risco é baixo, embora seja um risco maior do que um bancão, ainda assim é um risco baixo. Ele atende a categoria de liquidez, é como se fosse uma conta corrente, então você tem liquidez a hora que você quiser, você movimenta a conta do jeito que você quiser. Então todo dia vai rendendo esse bônus diário e vai acumulando esse saldo, você pode resgatar esse saldo no dia que você quiser e o retorno ele é coerente ao risco um pouquinho maior dessa instituição. Então, em vez de pagar 100% do CDI, ele vai te pagar 110% do CDI. Vamos calcular quanto que renderia R$1.000 nesse cara ao longo de um ano. Então aqui, meus amigos, um terceiro exemplo, ele vai ser o nosso CDB. Aliás, não é um CDB, vai ser a nossa conta digital do Recarga Pay. E ela vai pagar hoje, atualmente, 110% do. Então a gente vai colocar o nosso investimento inicial de R$1.000, nossa taxa é esse cara aqui, e o nosso prazo, novamente, vai ser de um ano. Lembrando, qual que é o CDI médio no próximo ano? A gente tem ali, ó, é o 14,02% ao ano, vai ser o nosso CDI médio. E a gente vai aplicar aqui um percentual de 110% do CDI sobre esse cara. Então, 110% é o equivalente a 110 dividido por 100 vezes 14,02%. Isso aqui equivale a 14,02 vezes 1,1, 15,42% ao ano. 15,42% ao ano. Ou seja, eu investi nesse cara R$1.000, daqui a um ano eu vou ter 15,42% mais na minha conta. Ou seja, ao final de um ano, eu vou ter meu patrimônio líquido final, já líquido de impostos, vai ser o seguinte, uma conta aqui mais simples, R$1.000 vezes 1 mais 15,42%. Isso aqui equivale a 1.154,2, ou seja, vai ser 1.154,2. Ou seja, ao final de um ano você vai ter nesse investimento um patrimônio final de R$1.154,2. E aí, meus amigos, ficou claro aqui os 3 exemplos de 3 tipos de investimento para você usar na sua reserva de emergência? Agora eu vou passar por uma planilha que eu já fiz esses cálculos de forma automática para a gente também comparar um pouquinho mais as remunerações desses investimentos para você usar na sua reserva de emergência. Vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui uma planilha que, se inclusive você tiver interesse, pode acessar e verificar aí a disponibilidade de você adquirir essa planilha. E aqui ela vai calcular para qualquer
tipo de renda fixa que eu coloque aqui, seja não de reserva, quanto de remuneração eu vou ter no prazo aqui que eu selecionar. Então, lembrando, os 3 exemplos que a gente fez aqui, para os nossos investimentos de reserva de emergência que atendem risco baixo, liquidez alta e retorno coerente, ele vai ser o seguinte. O nosso CDI médio daqui a um ano foi aquele 14, vou arredondar, que a gente colocou lá em cima. O nosso IPCA médio nos próximos um ano vai ser cerca de pelo menos 5%, eu vou arredondar aqui. E aqui a gente está aportando R$1.000 em todos os investimentos que a gente tem discutido até aqui. Qual que é o título que a gente discutiu? Vou falar aqui o nosso Tesouro Selic. O que ele está pagando? Ele está pagando, esse aqui é como se fosse um CDB, e ele vai pagar aqui ó, uma taxa CDI mais alguma coisa. Lembrando que como é Selic, e a Selic é 0,1% acima do CDI, a gente aqui vai fazer um ajuste. Então, para a nossa taxa, a gente tem que o Tesouro Selic 2028 é Selic mais 0,0537. Como a Selic é 0,1 acima do CDI, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um percentual aqui de 0,1% mais aquele 0,0537% que é o que a gente tem ali. Então vai ser basicamente um CDI mais 0,2 aproximadamente. Deixa eu abrir aqui uma vírgula, 0,15. Meu prazo vai ser de 12 meses, que é o que a gente tem discutido. E aqui eu vou colocar também todas as outras contratações. Vou colocar aqui um CDB do Santander, que a gente discutiu. Ele vai pagar 100% do CDI. Veja, percentual do CDI, 100% do CDI, num prazo aqui também de 12 anos. O nosso terceiro exemplo foi a nossa conta digital do Recarga Pay, pagando. Lembrando, como aqui é uma conta digital que não tem imposto, eu vou arredondar, né, e dizer que é como se fosse uma LCI, porque LCI e LCA não pagam imposto de renda, para equivaler aqui à taxa verdadeira desse investimento. E ele vai pagar o nosso 110% do CDI, então percentual do CDI, 110% do CDI também e 12 anos. Ou seja, nesses 3 investimentos que a gente simulou aqui para a sua reserva de emergência, a gente tem opções aqui do Tesouro Selic 2028 com potencial de pagar no próximo ano 11,7% já líquido de imposto. Em comparação com o CDB do Santander, pagando 100% do CDI, 11,6%. E por fim, o maior rendimento dessas 3 opções para a sua reserva, ela é aqui o bônus diário da conta digital do Recarga Pay, pagando 110% do CDI, que vai te remunerar um potencial de 15,4% ao ano. Veja, aqui é a maior remuneração, sim, mas tem um risco envolvido para essa aplicação. Não concentre toda a sua reserva na conta digital do Recarga Pay, porque tem um risco maior do que os grandes bancos ou o Tesouro Direto, que é risco do governo, é um risco extremamente baixo. Então agora a gente vai passar para considerações de como montar a melhor reserva de emergência para você, diversificando em vários riscos desses investimentos que eu coloquei aqui. Um pouquinho tesouro, um pouquinho CDB de grande banco,